Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a santa palavra de Deus, que você ficasse de pé, no livro do profeta Isaías, no capítulo do número 35, o versículo do 1 até o 10. O tema dessa noite, da palavra da pregação, vai ser um renovo de alegria. Se você gosta de anotar, um renovo de alegria. Eu tenho certeza pelo Espírito de Deus que só com esses louvores que nós tivemos aqui hoje já teve um renovo de alegria, amém, igreja? Aleluia. E tenho certeza também que no final da ministração da palavra você vai se sentir impactado em ter uma alegria nova que vai revestir a sua vida, um novo tempo, um florescer na sua vida, para que você venha enfrentar os desafios agora altaneiramente, olhando com coragem e vencendo os desafios em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus então? Livro do profeta Isaías, do 35, capítulo 35, do 1 até o 10. Diz assim a palavra de Deus: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes e digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca em fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerá a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Quem pode dar um aleluia? Quem pode dar um glória a Deus? Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos nessa noite que o Teu Espírito Santo que mora dentro de cada um de nós possa se manifestar de uma maneira extraordinária nesse lugar. Senhor Deus, que seja algo sobrenatural o que a palavra vai fazer, que haja um impacto, Senhor Deus, profundo no coração de cada um, para que nós possamos impactar vidas lá fora, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos florescer com o nosso testemunho e alcançar outras pessoas para o Teu reino. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Quem concorda, dê um amém, um glória a Deus, um aleluia. Poder sentar, querido, em nome de Jesus. Então, como eu falei para você, a palavra dessa noite, o tema da palavra dessa noite é um renovo de alegria. Um renovo de alegria. Antes de começar, eu quero dar uma introdução bem básica sobre o livro de Isaías. O profeta Isaías, o nome do profeta Isaías, ele significa o Senhor é salvação. Então a palavra Isaías significa o Senhor é salvação. Ele é chamado, Ulisses, de profeta evangélico, ou também é chamado de profeta messiânico, porque durante todo o livro de Isaías ele aponta diretamente para a história de Jesus. Quem já leu o livro de Isaías aí, levanta a mão. É uma bênção, é um livro poético que fala de uma maneira muito bonita sobre a vinda de Jesus, das características da sua vida, das características da sua morte, dos lugares onde ele ia passar. Então por isso ele é chamado como se fosse o evangelho do Antigo Testamento, porque ele aponta diretamente ali para a vida e para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O livro de Isaías ele é citado 21 vezes diretamente no Novo Testamento, seja por Jesus ou seja ali pelos discípulos, pelos apóstolos. Então ele é bastante citado no Novo Testamento, como eu falei para vocês, ele é considerado um profeta messiânico, porque de 700 a 690 anos antes de Jesus chegar, ele apontava para o Messias, apontava para Jesus.
E ele profetizou não apenas para as pessoas do seu tempo, Mauri, mas ele profetizou também para as pessoas que viveram na época de Jesus, e profetizou para as pessoas que viveram até hoje, e está profetizando também para as pessoas que vão viver até o fim dos tempos, até a segunda volta de Jesus. Quem crê na segunda volta de Jesus, dá um glória a Deus, aleluia. Quem aguarda ansiosamente pela segunda volta, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Amém? Então, ele profetizou, é chamado de profecia de multireferência, pastora Socorro, porque ele profetizou para pessoas do seu tempo, mas também para pessoas de todas as épocas, até a segunda vinda de Jesus. Então, essa profecia, o livro de Isaías é lindo. Você tem que ler o livro de Isaías como lição de casa aí para os próximos dias, né? Leia o livro de Isaías para você ver a beleza poética e você encontrar Jesus em cada detalhe do livro de Isaías. Veja que as referências diretas a Jesus Cristo no livro de Isaías são 17. 17 vezes ele aponta diretamente para Jesus Cristo, com os seguintes nomes. Eu vou ler aqui para você: Senhor, renovo do Senhor, Emanuel, que é Deus conosco, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Jessé, pedra angular, rei, pastor, servo do Senhor, eleito, Cordeiro de Deus, líder e comandante, redentor e ungido. Você pode dar um glória a Deus por isso, aleluia? Ele dá 17 nomes para Jesus, igreja, nos prometendo já o que nós experimentamos hoje, porque nós cremos que Jesus é o nosso redentor, é o nosso rei, é o nosso pastor, é o nosso ungido, é o maravilhoso conselheiro, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Nós cremos nisso tudo, experimentamos através do Espírito Santo a glória de Deus na nossa vida, amém? Quem sentiu a presença do Espírito Santo de Deus aqui nos louvores, gente, aleluia! Falando do Espírito Santo de Deus, que é esse que mora em cada um de nós, ele é citado diretamente pelo profeta Isaías também, já mostrando, né, o profeta Isaías já indicando que o Espírito Santo ia ser enviado para nós. Ele mostra diretamente, indica diretamente 15 vezes no livro de Isaías. Então, além de ele apontar todo o sacrifício vicário na cruz do Calvário, dizer que Jesus ia morrer por cada um de nós, ele também indica 15 vezes diretamente que nós íamos receber um consolador, um amigo, alguém que moraria dentro de nós para nos guiar a todo o caminho da verdade. Quem tem o Espírito Santo, dá uma levantada de mão, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: você tem o Espírito Santo dentro de você. Quase já dá vontade de cantar aquela canção assim: Ele está em você. Ai, como eu gosto dessa canção, né? E Ele está mesmo em você, o Espírito Santo mora em você, querido, em nome de Jesus. Então, como eu falei, no versículo, nesse capítulo 35, nós temos diretamente uma profecia dada enquanto o povo ainda não tinha ido para o cativeiro. A partir do capítulo 40, 41, o povo já estava no cativeiro, mas até o capítulo 39 aproximadamente, né, o povo ainda estava em Israel. Então, Israel ou Judá. Então o Senhor estava avisando ao povo: se arrependam. Eu vou transformar a terra seca em água. Eu vou transformar a terra rachada em fontes borbulhantes. Eu vou transformar o ruim em bom. Ali onde é que não tinha nada vão crescer flores. Ali onde não tinha nada, onde tinha terra seca, vai ter um lago. Então o Senhor profetiza, ainda tentando avisar o povo, mas o povo lá não escutou Deus, e depois eles acabaram indo para o cativeiro. O que o Senhor quer fazer essa noite conosco, querido? O Senhor quer nos avisar, quer nos indicar um caminho, quer que nós vamos, suprir, as nossas necessidades nesse lago. Ele quer que nós viemos buscar a verdade, Ele quer que nós viemos num caminho santo. A palavra fala aqui, num caminho de santidade. Então o Senhor quer que nós andemos nesse caminho para que nós não tenhamos nada de ruim na nossa vida, porque o nosso Redentor vive, o Espírito Santo mora em nós, e Ele vai te guiar, e Ele vai te mostrar toda a verdade, se você abrir o seu coração para Ele, em nome de Jesus. Então, queridos, a profecia é para o nosso tempo também, como eu falei, é uma profecia, multitempo. Ela é atemporal, é para todos os tempos, Então a profecia, ela vai nos prometendo que nós, os remidos, teremos a nossa vida transformada. Quem é remido aqui, dá um glória a Deus. Quem é resgatado pelo Senhor Deus aqui, dá um aleluia, dá um glória a Deus, aleluia.
Querido, nós estávamos no lugar errado, num charco de lodo, num poço. O Senhor com seu sangue veio e nos resgatou e de lá nos tirou. E por isso que nós estamos aqui essa noite. Por isso que nós temos que ser gratos. Por isso que nós temos que ser felizes. Por isso que nós temos que nos mostrar em alegria. Por isso que nós temos que ser um testemunho vivo. É por isso que nós temos que florescer o nosso testemunho. É por isso que nós temos que dar fruto. É por isso que nós temos que fazer a diferença na sociedade. Não importa se é na faculdade, na escola, no trânsito, na rua, na fila do banco, não importa onde você esteja, você tem que apresentar um fruto doce, algo que as pessoas vão querer chegar perto. Você tem que declarar ali o perfume de Cristo, onde as pessoas vão querer estar perto de você. Você tem que ser uma pessoa diferente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia. É isso que o Senhor espera de nós. São tantas referências que nós temos aqui, e a única coisa que o Senhor nos pede é que nós sejamos obedientes. O Senhor nos pede obediência à palavra. Se nós formos obedientes à palavra de Deus, automaticamente as coisas vão acontecendo na nossa vida. Se nós cumprirmos os princípios de Deus, automaticamente, nós seremos abençoados. Lembre-se, de princípios nós seremos príncipes. Aqueles que não cumprem princípios terão os principados. Nós não queremos principados na nossa vida. Nós queremos ser príncipe, amém? Quem quer ser príncipe aí dá um glória a Deus, dá um aleluia. Porque o príncipe ele tem autoridade, o príncipe ele tem coroa, o príncipe ele tem cetro, o príncipe ele diz vai e acontece, aquilo acontece. O príncipe ele vai, ele tem a sua casa, ele tem o seu jardim, ele tem o seu castelo, ele tem autoridade. O príncipe assina e é lei, o príncipe assina e acontece, o príncipe declara e a bênção é dada em nome de Jesus. E o Senhor nos dá autoridade. A Bíblia fala que o Senhor nos deu toda a autoridade nessa terra em nome de Jesus, para nós orarmos. A autoridade é do Senhor Jesus, mas Ele permite que nós a usemos. O que a palavra de Deus diz? Ela tem uma promessa completa para nós. Eu creio na completude das promessas de Deus, quando a palavra de Deus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E você vai expulsar demônios, você vai falar novas línguas, você vai orar pelos enfermos, serão curados, você pisará escorpião e serpente se não se falar mal algum, e se alguém te der alguma coisa envenenada, você não sabendo, você vai tomar e não vai fazer mal algum para você, em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Quando a gente cita a palavra de Deus, é a coisa mais importante que existe. O que eu falo, o que eu reflito é o menos importante, mas quando a gente lê a Sagrada Escritura, quando a gente fala da palavra de Deus, é o mais importante. Aqui Deus está presente desde os louvores, querido. Ele está presente desde os louvores. Aqui já teve remissão, já teve resgate na hora dos louvores, e nós vamos continuar nessa palavra. E eu creio que é uma noite de transformação em nome de Jesus. Eu creio que é uma noite de você que estava lá na esquerda sair e vir para o centro da vontade de Deus. Você que estava à direita demais, muito afastado, vai vir para o centro da vontade de Deus. É uma noite de restauração. Quem pode dar um glória a Deus e quem pode dar um aleluia? Glória a Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Olha só o que diz o versículo 1 e 2. Vamos ler com calma o versículo 1 e 2 novamente. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Eu estava segunda-feira de manhã, cheguei bem cedo lá no escritório, 7 horas, estava bem frio. Estava bem frio e eu fiquei no carro estava mais quentinho. Lá o escritório é tão frio, gente, misericórdia. Aí eu fiquei dentro do carro, e fiquei lendo a palavra, abri Isaías 35, pastor Jonas, e sabe quando acende aquele fogo no coração? Tem aquela canção, acende o fogo em teu coração, acendeu aquele fogo no meu coração. Eu disse, Senhor, comecei a chorar dentro do carro quando li esses versículos aqui, copiosamente chorando, sentindo a presença de Deus ali naquele frio, não querendo mais sair daquele lugar, não queria mais ligar o computador, não queria ir para dentro, eu só queria ficar ali dentro do carro, lendo a palavra de Deus. Eu disse, Senhor, que coisa linda, Senhor, será que é para mim pregar essa palavra, Senhor? Aleluia, glória a Deus, pastor Itamar, que o pregador já fica assim, Aí terça-feira de noite teve o GA lá em casa, o pastor Abel chegou lá de surpresa, no GA lá em casa, aquela felicidade, nós tínhamos o aniversário da Eva, nós tínhamos um bolo gigante de morango, de 1 por 1, aleluia, tinha um bolo gigante de morango, a bênção, Ruth? Ai, que bênção esse bolo de morango, todo mundo do GA levou um pedação de bolo embora, ai que legal. Então, o que aconteceu? Quando chegou na hora do pastor Abel estar saindo, o pastor Abel, tu podes ministrar a palavra domingo? Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Isaías 35, o Senhor já estava ministrando antecipadamente no meu coração o que a igreja precisava comigo ouvir nessa noite em nome de Jesus. Então o Senhor já vai preparando no caminho para você ser abençoado. Você nem sabia que vinha no culto hoje. Você pensava que talvez nem ia vir, porque estava aquela chuva hoje de manhã, nessa madrugada, muita chuva. E você pensava assim, já estava pensando lá na cama, será que eu vou para o culto com essa chuva? Mas não, deu um dia de sol, uma tarde de sol, brilhou o sol, foi bonito aquele sol. E você está aqui, o Senhor já estava preparando essa palavra para você em nome de Jesus, igreja. Esse Senhor é o Senhor que te ama, aquele que já antecipadamente prepara uma palavra para você, aquele que antecipadamente prepara um alimento sólido para você degustar, para você se nutrir, se alimentar e ter uma semana abençoada na presença de Deus. É uma noite de florescer. É uma noite de florescer. O versículo 1 e 2 fala de florescer. Veja que o versículo fala aqui, transforma, né, o deserto e sua terra seca. Como é que é a terra de um deserto, a terra do sertão? Quem acompanha os documentários, Discovery Channel, né? Enfim, lá do Nordeste, como é que é aquele semiárido ou até o árido? A terra é endurecida, rachada. O ermo que é citado aqui é um lugar desabitado, um lugar de solidão, um lugar onde não tem quase ninguém, um lugar triste. Agora o que acontece? Jesus ele trouxe alegria para esse lugar então. Jesus ele traz alegria para os corações secos. Jesus ele traz alegria para os corações que têm solidão em si mesmo. Tem aquele que é solitário porque quer ser solitário, mas o Senhor não quer que você seja solitário. O Senhor quer que você viva em comunhão. O Senhor não quer que você seja um ser sozinho. Ele quer que você seja um ser de relacionamento. Ele não quer que você seja triste, quer que você seja alegre. Então Jesus ele trouxe alegria. Então Jesus ele nos tira dessa sequidão explicada aqui, né, que tem no deserto e que tem nessa terra ressequida. Ele nos tira da sequidão e da solidão. Jesus ele nos tira da esterilidade e agora, ele nos faz gerar vida. O Senhor ele nos tira de algo que nós não estávamos produzindo e a partir de agora nós começamos a gerar vida. Isso em todas as áreas da nossa vida, queridos. Não importa se é no seu casamento, se é na sua empresa, se é no seu relacionamento com a sua família, com o seu pai, com aquele cunhado abençoado que você tem, com a cunhada abençoada, aquela que você não está se dando muito bem. O que acontece? O Senhor de um lugar seco, Ele vai transformar, né, num lugar onde tem fontes borbulhantes. Um lugar que não tinha vida, agora o Senhor vai colocar vida. Se você começar a obedecer a palavra de Deus. Queridos, é hora realmente de nós florescermos e aparecermos. Porque as flores não são colocadas debaixo de uma mesa. As flores não são colocadas debaixo do sofá. As flores não são escondidas no quarto com a porta fechada. As flores elas são colocadas num vaso. As flores são colocadas no lugar mais alto porque tem destaque, porque são bonitas, porque enfeitam o ambiente. E assim o Senhor quer florescer a vida de cada um de nós, não para nós ficarmos escondidos, mas para nós sermos vistos e florescer com o nosso testemunho, e com o nosso testemunho mudarmos a vida das pessoas. Quem pode dar um glória a Deus, quem pode dar um aleluia? Então um lugar que antes era seco, amargo, desértico, agora vai ser um lugar florido. Aqui a palavra fala de várias flores, né? Umas traduções fala tulipa, outra é narciso, tem também a rosa de Saron. Enfim, são lugares que eram desérticos, secos, lugares difíceis, áridos, mas que o Senhor transformou e colocou ali nesse lugar flores. E é assim que o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida, nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, além da beleza das flores, todas essas flores citadas aqui, se a gente for ver aqui no texto, no original, tá? Além da beleza das flores, eu anotei aqui para nós, as raízes dessas flores aqui, a raiz dessa tulipa, tanto a rosa de Saron, como a tulipa, como o narciso, são flores bulbosas, que tem bulbo, ou parecido com lírios, certo? Então todas essas flores, a sua raiz, pastor Itamar, a sua raiz que fica lá embaixo, né? O nome no original, no aramaico e no hebraico, o nome é curcama, em aramaico. No árabe é curcum, ou seja, é cúrcuma. Então as raízes, elas são cúrcuma ou açafrão. O açafrão que é de comestível.
E eu fiquei olhando, eu disse, mas eu escutei falar que tanto a cúrcuma como o açafrão, eles são muito bons para a saúde. Tem uma ação muito boa para a nossa saúde. São anti-inflamatório, né? Eles, ajudam, enfim, toda a parte, de circulação. Enfim, tem várias outras coisas que você pode pesquisar. Inclusive o meu pai, senhor Hélio Chapo, lá de Angelina, o meu pai sempre toma ali em jejum um mix ali de cúrcuma e tal, e a saúde dele melhorou muito depois que ele está tomando esse pó ali de cúrcuma, de açafrão, todo dia de manhã. Meu pai vai lá com uma colherinha pequenininha, um copinho que era da avó, assim, tic, 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 toma aquela água com açafrão, e faz muito bem para ele. Os exames dele melhoraram bastante. Mas o que eu quero trazer nessa noite para nós em relação a isso aqui? Além de você florescer, aparecer e testemunhar, nós vamos ter saúde espiritual, porque é da raiz, por causa da raiz, e também vamos levar saúde para os outros. O nosso testemunho e as nossas raízes vão transformar e curar a vida da pessoa. Nós vamos ser usados, queridos, com o nosso testemunho e com raízes profundas em Cristo, nós vamos ser usados para desinflamar a vida das pessoas. E não é só uma desinflamação de uma inflamação de um machucado, mas a palavra desinflamar também quer dizer apagar fogo. A gente não fala do líquido inflamável? Cuidado com o líquido inflamável. Por quê? Porque pode ser que pegue fogo, pode ser que traga alguma queimadura, alguma coisa nesse sentido. Então você, com raízes profundas em Deus e florescendo com o seu testemunho, você vai ser usado para desinflamar, ou seja, para apagar incêndio, para apagar fogo, para trazer cura, para trazer restauração na vida das pessoas. Veja que o Senhor quer te usar para ser testemunho, sim, mas não é só para você aparecer. É algo também que você vai fazer a diferença na vida das pessoas, amém, queridos? Amém? Nós temos que evidenciar a nossa salvação em Cristo Jesus. Não posso deixar de citar que a nossa salvação é graça. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras para ninguém se glorie. No entanto, completando a frase, tem o 2:10, que as obras já foram de antemão preparadas pelo Senhor para nós. Então até as boas obras, até aquilo que a gente vai evidenciar por ser salvo em Cristo Jesus, foi o Senhor que preparou para nós. Quem aqui quer fazer essas boas obras preparadas para o Senhor? Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Levanta a sua mão, senão eu fico nervoso, igreja. Levanta a sua mão. O Senhor preparou a obra aqui para o Lelinho, para a Lisa, para o Eder, para o Ismael. Ele preparou para o Lucas, para a Gi, preparou para o pastor Jonas, para a Lela, preparou para a Sandra, preparou para o Dirceu, preparou para o Luciano, preparou para a Vitória, preparou para o Jadir, para a Mônica, preparou para o Rafinha. Todos nós aqui individualmente, o Senhor desde a eternidade, igreja, Ele preparou obras para ser executada pessoalmente por cada um de nós. Olha só que forte! O Senhor se preocupou com você desde antes da criação do mundo. Eu quero, aliás, que esse meu filho floresça, apareça, testemunhe e que faça a diferença nesse mundo através de tal e tal e tal dom. E ele vai executar tal e tal e tal coisa para a glória do nome de Deus, aleluia. O Senhor, Ele quer você, Ele quer usar você. E nós temos que se deixar usar pelo Senhor em nome de Jesus, queridos. Então olha só, tanto a tulipa, a rosa, o narciso, trariam uma beleza incomum para as regiões desérticas. Ele está profetizando que isso iria acontecer. Uma beleza incomum. E assim vai ser na nossa vida. Assim vai ser na vida de cada um de nós. Muitas vezes, queridos, nós só se importamos com a parte exterior. Estou vindo aos cultos, estou vindo à oração de terça-feira, estou vindo nos ensaios, estou vindo no solidificar, estou participando de todas as atividades da igreja. Você está realmente parecendo que está florescendo, mas o Senhor não olha apenas isso. O Senhor olha você na sua intimidade. O Senhor olha se você está com louvor na sua casa. O Senhor olha se você está buscando Ele num tempo de oração, ou se está no seu carro orando, ou com louvor no carro. O Senhor quer você todo para Ele. O Senhor é ciumento. Você sabia que o Senhor é ciumento? O Senhor quer você todo para Ele. Você pode estar trabalhando em qualquer lugar, com qualquer profissão, fazendo qualquer coisa. O Senhor quer que você esteja ligado com Ele, e você tem o Espírito Santo morando dentro de você, querido. Então você pode ter essa comunhão direta com Deus o tempo todo, não importa o que você esteja fazendo, em nome de Jesus. A glória do Líbano
e o resplendor do Carmelo, né, fazia com que então esses locais que eram montes altos, que esses lugares então, que as flores aparecessem. Veja, as flores, elas davam no alto dos montes, para que todos pudessem então ver aquela beleza. Se você então olhasse em determinada época lá para o Carmelo, mesmo parecendo ser seco, né, você ia ver coberto de flores. Já pensou que visão linda? Olhando lá de distante, aquilo tudo coberto de flores ali, de várias espécies. Então o Senhor fazia algo seco ficar algo belo. É assim que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. A palavra Carmelo, ela vem de Carmel, e a palavra Carmel significa terra frutífera. Terra frutífera. Diga para o seu irmão assim: você é terra frutífera. Então, se nós vivermos para a glória de Deus, se nós obedecermos uns princípios, se nós tivermos uma boa raiz que traga saúde, assim florescermos e testemunharmos a glória de Deus, nós vamos gerar frutos. Você vai gerar frutos. E como eu falei antes, o fruto bonito, o pêssego bonito, a uva bonita, ela chama atenção. Quando você vai no mercado, você vai escolher aqueles frutos que estão com defeito. Quem vai no mercado e escolhe fruto que está com defeito? Me conta uma surpresa. Quem pega aquele caqui todo furado? Quem pega aquela pera que está machucada? Quem gosta da maçã com aquele negócio meio escuro ali do lado? Quem gosta? Quem pega aquele cacho de uva que a metade está todo amassado? Nada, ninguém. Todo mundo cuida bem das suas finanças. Então todo mundo vai e escolhe as melhores frutas na feira, os melhores legumes, as melhores raízes. Você tenta escolher os melhores. É assim que o Senhor quer que você seja, sem defeito, sem ruga, sem mácula, sem machucado, sem amassado, sem estar triste, magoado, falta de perdão, triste, amargurado. O Senhor não quer. O Senhor quer que o seu fruto seja vistoso, bonito, cheiroso, saboroso, vistoso, onde as pessoas queiram estar perto para serem alimentadas e alimentadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Ele é bom e o seu amor dura para sempre, querido. O Senhor quer que você seja frutífero. O Senhor quer que você seja frutífero. Versículos 3 e 4. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá e virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então o Senhor nos presenteou, querido, com o Espírito Santo para que nós nos fortalecêssemos e também fortalecêssemos os outros, os irmãos. Então, se tem algum irmão com dificuldade, nós como cristãos temos a responsabilidade de firmar as pernas deles, de firmar o joelho vacilante, de ajudar ele a erguer os seus braços e dar um glória a Deus. Nós temos a obrigação e conhecimento da palavra de Deus. Se estamos firmes, ajudar aqueles que estão trôpegos, aqueles que estão com problemas na sua caminhada. Isso faz parte da essência do cristianismo. Você é chamado a ajudar pessoas, queridos. Agora, como você pode ajudar só falando? Não. Aqui nós entramos nas práticas espirituais que a gente tanto tem batido. E assim, ultimamente, o pastor Jonas 2 vezes, o pastor Itamar uma vez, o pastor Abel uma vez, eu hoje estou falando para você, o Senhor chama para quê? Para um caminho de santidade, para um caminho diferente, que nós vamos explorar um pouquinho à frente. Nós temos que andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Não basta só aqui nós vivermos aqui, só aqui, e depois nós não termos acesso ao Senhor. Quando chegar naquele grande dia daquela canção, como espero o dia, né? Você espera para encontrar o seu amado. Já pensou você viver uma vida aqui muitas vezes dizendo não para coisa até que você gosta, você dizendo não, você parando, não, eu não quero isso, eu abomino o pecado, eu rejeito isso, mas você não viveu uma vida na presença de Deus. E quando chegar lá naquele dia que você aguarda tanto, na frente de Ele dizer: não, eu não te conheço. Então nós temos que permanecer firmes. Se nós estamos na igreja e firmes, vamos cada vez se aprofundar mais.
cada vez nos firmarmos mais, cada vez nos entregarmos mais por completo ao Senhor, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. O nosso Deus abençoa todas as pessoas que o buscam de todo o coração, queridos. Decida orar mais, decida jejuar mais, decida ler mais a palavra de Deus, decida estar mais na igreja, buscando as coisas de Deus, que o Senhor vai te abençoar. É garantido, papel assinado, reconhecido no cartório celestial, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só, e no final ele diz assim: Ele nos chama a anunciar a sua vingança. Então quando fala que Ele nos chama a anunciar a sua vingança, a gente já fica assim, né? Não sei vocês, o Senhor vai anunciar a sua vingança. A gente já pensa assim: agora o Senhor vai deixar e vai vingar todos aqueles que fizeram mal a mim. E você já fica, vamos ver só. Agora o Senhor vai pesar a mão sobre aqueles que fizeram mal para mim. Agora eles vão se ver com o Senhor. Espera só para ver o que vai acontecer. Não passou nunca na cabeça de ninguém isso, né? Nunca, né? Mas sabe qual é a vingança de Deus? Gente, eu li isso aqui, chorei. Seu Deus virá com vingança. A vingança dele é uma divina retribuição que virá para salvá-los. Qual a vingança de Deus contra o mal? A vingança de Deus contra o mal foi entregar o seu Filho Jesus por mim e por você. Meu Deus, como é que não tem um glória a Deus e um aleluia? A vingança de Deus foi dar Jesus por mim e por você. João 3,16. Ele entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor se vingou do mal. Eu vou acabar com o mal, eu vou destruir o mal, vou pisar na cabeça da serpente. Sabe como Ele fez? Vou vingar. Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele deu Jesus na cruz do Calvário. A cruz, né, pastor Itamar? Ela é tanto vertical como horizontal. A cruz, César, ela trouxe o sangue do céu até na terra. E esse sangue atingiu, e hoje nós espalhamos esse sangue para os lados. Esse sangue chega a todos. Nós temos agora a responsabilidade, a obrigação de espalhar essa mensagem para todas as pessoas que nós temos acesso. Nós temos essa responsabilidade, e o Senhor quer te florescer para isso, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então Ele nos chama para anunciar a sua vingança. Já pensou nós chegando aí de repente num comércio, eu vim aqui anunciar a vingança de Deus para vocês, e ele fica assustado, mas que vingança é essa? Porque quando tu pega a Bíblia e começa a falar de Bíblia, você pode ter certeza, se você tiver um bom testemunho, existe respeito. Existe respeito. Eu tenho a Isca é a minha Bíblia lá no escritório, é o nome dela. A Isca. Os clientes que vêm lá no escritório, eles sentam lá comigo, a gente negocia, fechamos negócios, né? E a Bíblia está lá. Daqui a pouco eles perguntam: o que essa Bíblia está fazendo ali? Eu com aquele sorriso, vamos abrir. João 3,16. 1 Timóteo 2,5. Efésios 2, 7, 8, 9, 10. E ali a gente começa, tem uma chance de evangelizar. Então eu brinco que ela é chamada de isca, né? Eu brinco dessa maneira porque as pessoas têm um respeito pela sagrada palavra de Deus. E se você tem um bom testemunho, você vai ter autoridade, vai ter abertura para falar em nome de Jesus. Por isso que florescer com o seu testemunho é tão importante, querido. Então olha só, Ele entregou o seu Filho Jesus como vingança para derrubar todo o mal. Versículos 5 e 6. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Então nós vemos tudo se cumprir em Cristo. Porque quem abriu os olhos do cego? Jesus. Quem abriu os ouvidos do surdo? Jesus. Quem fez o paralítico andar? Jesus. Quem abriu a boca do mudo? Jesus. E nós podemos orar hoje e acontecer isso tudo? Claro que sim, claro que sim. Evangelho de João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda as maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia?
Se tem um cego, nós vamos orar. Se tem um surdo, nós vamos orar. Se tem um paralítico, nós vamos orar. Nós vamos orar. Porque nós cremos, não sabemos se vai acontecer, mas cremos que pode acontecer em nome de Jesus. Mas enquanto esses milagres não estão acontecendo de maneira como deveriam acontecer, muito por causa, eu acredito, da falta de santidade da geração atual, qual a nossa missão, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus? Abrir os olhos daqueles que não estão vendo uma saída. Então a pessoa, ela está com um problema, está com uma dificuldade, ela não está vendo uma saída, ela vai se aconselhar com você que deu o seu testemunho, e você vai começar, Mauri, a abrir os olhos dela para ela ver uma saída para a vida. Quem pode dar um glória a Deus, quem pode dar um aleluia. O que acontece? A gente vai ser usado para destapar os ouvidos daqueles que não estão escutando a mensagem. Então é você, através da mensagem de Cristo, que vai furar esse bloqueio que Satanás tem colocado no ouvido das pessoas, através do jejum e da oração, para que a pessoa escute o Evangelho. O Espírito Santo a convença do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, você pode abrir os olhos, você pode destapar os ouvidos, e também você pode ajudar aqueles que estão trôpegos no caminho, que estão paralíticos espiritualmente falando, ensinando a palavra, pegando ela do seu lado. Lembra do versículo anterior, que diz assim: ajudem, fortaleçam os joelhos vacilantes, ajudem eles a caminhar. Então tem pessoas que vão se aproximar de você, e você vai pensar: poxa, será que eu tenho que ajudar? Não é será, é sim, você tem que ajudar essas pessoas a caminhar. São paralíticos espirituais, às vezes até estão no caminho, às vezes até estão andando no caminho, mas estão muito devagar, estão com problemas na sua caminhada, e você, em nome de Jesus, com o seu testemunho, com a sua vida, você vai auxiliá-la, e elas vão em frente, em nome de Jesus. Mas o Senhor não quer só isso, o Senhor quer uma transformação completa. Além de você florescer, além de você ter raízes que curam, além de você anunciar a vingança do nosso Deus, que é Jesus Cristo, Ele quer transformar a sua vida. Então olha o versículo 7 que fala: a areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca em fontes borbulhantes, nos antros onde outrora havia chacais, crescerá a relva, o junco e o papiro. E a gente olha para essa palavra aqui, ai que legal, a gente pensa na areia, a gente pensa no lago, mas olha só o que é bonito. O que é uma areia abrasadora? Uma areia abrasadora é quente como as brasas, é um caminho onde os pés queimavam, que era difícil de caminhar. Então tem pessoas que estão andando num caminho que é muito difícil de caminhar, porque queima a planta dos seus pés. E o Senhor diz que Ele vai transformar a areia que queima, a areia abrasadora, Ele diz que vai transformar num lago, queridos. E o que é um lago? Quem gosta de ver paisagem de lago? Não, levanta essa tua mão, porque... gente, não é bonito aquelas paisagens de lago? É bonito, né? Tem uns lagos bonitos, tem uns lagos, tanto os lagos brasileiros como europeus, tem lagos muito bonitos, muito bonitos. Então o que significa um lago aqui? Primeiro, um lugar de contemplação da beleza de Deus. Você sabe que foi Deus que criou aquilo, é tão bonito. Também é um lugar de descanso. Não é que o pessoal faz piquenique à beira do lago, não é verdade? É um lugar de descanso com a sua família. O lago também é um lugar de alimento, porque no lago tem peixes. Ao lado dos lagos tem árvores frutíferas. Então vê, o Senhor transforma o séquido, a sequidão, a areia abrasadora em um lugar de descanso com a sua família, um lugar de alimento com os peixes e com os frutos, um lugar de refrigério, porque você pode tomar um banho lá. Quem gostava de tomar banho de lago, de rio, de lagoa de peixe? Quem gostava, gente? Meu, era bom tomar um banho quando está aquele quente, naquele deserto, aquele calor, né? Você tomar um banho de rio, um banho de lago, olha que legal. Então o Senhor quer tirar de você de um lugar seco e colocar num lugar de refrigério, de um lugar que não tem alimento, porque não tem vida, num lugar com provisão para sua casa, num lugar de tristeza, onde você estava parado e suando no deserto, um lugar que você vai tomar um banho de rio ali de lá com a sua família, igreja, aleluia. O que está falando aqui? Refrigério. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais calmo, você vai estar mais tranquilo. O Senhor quer ter uma transformação. E a música falou do deserto, você lembra do terceiro louvor? Foi o segundo, terceiro louvor, no caminho ali do deserto.
no caminho do deserto, o Senhor vai te tirar e vai te levar para um lugar de refrigério, um lugar de bênção, de alimento, de alegria. Você viu como é que estava inflamado esse lugar aqui antes, quando a gente estava cantando e louvando o nome do Senhor? Pois é assim, nós estamos no lago, nós estamos contemplando a beleza de Deus, e Deus quer mudar a sua vida nessa noite. Ele quer te tirar de um lugar de sequidão, Ele quer te levar para um lugar de contemplação, para um lugar de bênção, onde vai ter multiplicação na sua vida em nome de Jesus. Ele te tira da terra seca, querido. O que é uma terra seca, espiritualmente falando? E muitos aqui podem estar aqui, por que não? Uma terra seca, né? Decepções, dores, sofrimento, tristeza espiritual, frieza espiritual, dureza de coração, decepções com pessoas. Ele está dizendo que Ele te tira desse lugar e te transforma e vai te levar para um lugar de beleza, de alegria, de saúde, de animação, de contento, de realização. Fala para o seu irmão se o Senhor vai realizar na sua vida em nome de Jesus. E na continuação ele fala assim, ó, nos antros dos chacais. Olha só, nos antros dos chacais, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Quando eu falar do papiro, se vocês não der um glória a Deus, depois não tem alguma coisa. Quando eu falar do papiro aqui, eu fiquei, pastora, pensando, gente, o que o profeta quer falar para nós? Com a relva, com o junco, com o papiro. Eu vou pesquisar, né, gente? Eu vou pesquisar. Então olha só que lindo. Num antro de chacais, que era um lugar de perigo e abandono. Ninguém passava por lá. Ninguém passava, Lelinho, num antro de chacais, né? Como se fosse lobos, cachorros, enfim, deserto. Ninguém passava por lá, ninguém plantava nada lá. Era um lugar muito difícil. E o Senhor disse que Ele transforma a vida de quem está assim, como um antro de chacais, um antro de coisa ruim, um antro de desespero, de sequidão, de tristeza. Ele transforma em relva, em junco e no papiro. Ou seja, relva é grama, relva é vegetação rasteira no lado do lago. Aleluia. Fazer piquenique em barro, vai fazer piquenique na grama, igreja, aleluia. Gramadinho bonito do Senhor. Então é um lugar que você vai estender a sua toalha, espiritualmente falando, e você vai se sentar, e você vai desfrutar. Então ali vai ter a relva, a vegetação rasteira, ali tem frescor, nem mosquito o Senhor não deixa chegar em nome de Jesus. Os mosquitos já são os demônios que vão sair em nome de Jesus da sua vida, que não vão estar perto de você, perturbado desse borrachudo. Então olha só, uma relva, um lugar de refrigério. Aí eu fiquei olhando os juncos, e eu olhei os juncos eles traziam beleza para a beirada do lago e para a beirada dos rios, era beleza. Então o Senhor quer que você também esteja no lugar com refrigério e belo. Quem pode dar glória a Deus, aleluia. Um lugar belo, mas o junco também não era só para beleza, Rafa. O junco também era usado como remédio. O junco era para fazer remédio para tirar dores. Então você vai estar numa relva, você vai estar ali com a sua família, você vai estar desfrutando o melhor de Deus. Você vai, enfim, estar ali vendo uma bela paisagem e também tendo remédio para curar suas dores em nome de Jesus. Mas não é só isso. Não é só isso, agora você tem que glorificar, para mim não ficar triste. Então assim, não é só isso. Além de você ter a relva, além de você ter o junco, que traz beleza e também saúde para a sua vida, ele diz que ali tem o papiro. Papiro é papel. E no papel, sabe o que ele vai fazer? Ele vai deixar você escrever uma nova história para a sua vida em nome de Jesus. É uma nova história, igreja. Aleluia. O Senhor com você vai escrever uma nova história. Aí hoje à tarde, eu olhando isso em casa, meditando, já comecei. Uma nova história Deus tem pra mim. Vamos lá, e o quê? Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e abençoarei. Aleluia, glória a Deus. Ele deixa você com Ele escrever uma nova história para a sua vida. Quem quer uma nova história na sua vida, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Queridos, nós queremos uma nova história. Uma nova história. Ele tem uma nova história para você em nome de Jesus. Agora você está andando já agora numa nova história. Você está na relva, caminho, junco, papiro, coisa linda. O Senhor diz assim, eu quero você agora num caminho de santidade.
Abre o ouvido. O ouvido foi destapado, o olho está enxergando. Você estava trôpego e agora está caminhando bem. E ele fala assim, o 8: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. O 9: ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Olha que forte, igreja. Olha o versículo 8 que está falando. Quer dizer o que? Que você pode até experimentar nessa terra muitas bênçãos. Você pode vir para a igreja e ter acesso a muitas bênçãos, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel, mas só os que procuram virão viver em santidade, que serão servidos no caminho. Serão servidos no caminho. E esse caminho, você sabe que esse caminho que ele está falando aqui, na época de Jesus, na época de Atos dos Apóstolos, eles eram chamados de seita do caminho. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que andar em Jesus, temos que andar em Cristo. É o tempo todo andando em Jesus. Nesse caminho de santidade, a Bíblia fala que o leão não vai estar lá. Ou seja, se você estiver no caminho de santidade, o mal não pode te tocar. Ele vai estar em derredor como um leão, em derredor, mas ao seu redor estão os anjos de Deus. E ao redor estão os anjos de Deus com sua espada desembainhada em nome de Jesus. O leãozinho, o banguela, pode rugir do lado de fora, que os anjos de Deus com suas espadas desembainhadas vão estar te protegendo, protegendo a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua saúde. Você estando no caminho. E a Bíblia fala que se você está no caminho, você vai ser servido. E quem te serve, igreja? Eu tenho que falar. Eu tenho que falar quem te serve. A Bíblia fala que Jesus vai jogar aquela pedra branca para você com o seu novo nome, com a absolvição para a sua vida em nome de Jesus. Vai te chamar pelo teu novo nome, vai te chamar para perto dele, vai dizer: senta aqui, entra na alegria do meu Pai. Vai te abraçar e vai servir você na mesa. O próprio Senhor vai te servir, igreja. Que amor é esse? Que amor é esse? Aquele que disse assim em Gênesis 1:26: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, ali. Aquele que disse isso, que criou tudo, Ele vai te chamar pelo teu novo nome e vai te servir. Aleluia, é muito. Nós não merecemos, mas vai ser assim. A Escritura promete, a palavra fala em nome de Jesus. Se o grupo do louvor quiser ir vindo, já pode vir. Então, queridos, é muito forte isso, queridos. Nesse caminho de santidade nós temos que permanecer. E o versículo 10 fala o seguinte, o final do 9, só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão e entrarão em Sião com cantos de alegria. O que nós vamos fazer agora? Cantar com alegria. Alegria duradoura, alegria que coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Queridos, muitos hoje aqui mesmo estão frios. Muitos hoje aqui mesmo estão desanimados. Muitos hoje aqui entraram de cabeça baixa. Muitos hoje entraram pensando: será que era para mim estar aqui realmente? Muitos hoje entraram aqui, pastor Itamar, dizendo assim: ah, que tristeza, nem sei porque eu vim para cá. Muitos vieram até discutindo no carro. Foi uma luta para sair de casa. Aconteceu isso tudo, mas eu quero dizer para essa noite que o que diz a palavra aqui, que o Senhor e os que o Senhor resgatou voltarão. Você veio em nome de Jesus, e agora quando o louvor começar a cantar, eu quero dizer: aquele que veio triste, aquele que veio chateado, então aquele que estava triste, aquele que estava chateado, querido, aquele que estava magoado, aquele que está magoado com o esposo ou com a esposa, né? O que vai acontecer nessa noite? A palavra fala que os redimidos voltarão. Você é um escolhido de Deus.
Você é uma pessoa que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Então compete o quê? Compete a você tomar uma decisão nessa noite. Compete a você dizer assim: nessa noite vai ser diferente. Nessa noite eu quero aplicar o que nós aprendemos aqui. Olha o que diz a palavra. Vamos lá, em Filipenses 4:1, para a gente falar dessa alegria. Filipenses 4:1 diz assim, ó: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Olha que versículo lindo, queridos. O apóstolo Paulo falando aqui aos de Filipe assim, ó: vocês são a minha coroa e a minha alegria, permaneçam no Senhor. Também em 1 Tessalonicenses 2,19, coloca para nós lá em 1 Tessalonicenses 2,19. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Pergunta aí para o seu irmão, diz: não é você? Querido, nós fizemos parte disso tudo. Nós fizemos parte disso tudo desde o início. Desde o início o Senhor nos escolheu. Não importa na sua caminhada lá no interior, né? Onde você estava há 5 anos, há 7 anos, há 10 anos, não importa. O mais importante é que você está aqui hoje em nome de Jesus. Não importa em que tipo de família que você nasceu. Eu nasci numa família muito humilde, eu nasci numa família rica, eu nasci numa família que tinha problemas com álcool, com drogas, uma família que eu nasci com problema de prostituição. Não importa, a Bíblia te chama, se você crê, a Bíblia te chama de redimido de Deus. De redimido de Deus. Então o Senhor, Ele quer fazer na sua vida nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos?